Opa galera, tudo bem? Bom, hoje eu vou estar mostrando aqui como fazer uma caixinha de forma bem manual, né? Não vou usar um site que já produz, vou fazer ele usando as próprias ferramentas do Lightburn para demonstrar para vocês e aí como que é o processo de criação, como usar as ferramentas, né? E as possibilidades aí são infinitas. Então é mais um passo a passo para gerar algum conhecimento. Bora lá pro... Aqui estamos já no Lightburn. Bom, como vocês podem ver, eu já deixei pronto aqui uma, uma arte aqui das medidas do copo, né? É só um diagrama para facilitar na produção. Então, é uma caixinha que eu vou colocar esse copo dentro, né? Então, para o meu cliente lá, ele vai estar usando para um evento. Então, ele quer uma coisa diferente, não uma caixinha convencional. Então eu estou produzindo aqui. Poderia usar um site, fazer a caixinha, mas eu decidi fazer na mão para produzir esse vídeo aqui, esse conteúdo, tá? Então vamos lá, eu tirei a medida do copo, só do copo, internamente não, na parte externa dele, ele tem 91 de diâmetro, tá? Que dá lá os 285 de circunferência. Só que se eu pegar a tampa, né, que acondiciona aqui, ela tem uma abinha a mais. Então ela aumenta um pouquinho o tamanho, dá 94,2 milímetros, né? E na base 70 milímetros. A altura total, contando com a tampa, né, bem justa, é 171. Lembrando que a caixinha vai ser feita bem justa aqui, para caber o copo bem certinho na altura, tá? Para ele não ficar bambeando lá dentro. Então, 171 milímetros de altura. São 21,7 na base, a parte cromada de baixo, 20,3 no bocal, né? E o 129 que é a altura da parte colorida ali dele, né, do copo. Então foi esse diagrama que eu fiz apenas para facilitar na montagem, tá? Bom, como que eu vou começar? A caixa original do copo já dá uma ideia de como tem que ser, né? O diâmetro, as medidas superiores, né, que nós vamos fazer, ela vai ter 101 por 101. Por que 101 por 101? Porque eu tenho 94 aqui. A hora que eu for montar a caixinha, eu tenho que considerar 3 milímetros aqui, mais 3 milímetros aqui, né? Então 3 e 3 já dá 6. 6 com 94 dá 100. Eu estou deixando 1 milímetro a mais para ser uma pequena distância da borda. Mas vai ser bem pequenininha essa distância mesmo. Então por isso que é 101. Eu estou considerando aqui, e tem que ser considerado, o espaço que eu vou fazer a montagem aqui de 3 milímetros. Vai ser um MDF de 3 milímetros. Para fazer aqui eu usei a ferramenta aqui, né, de retângulo, né? Tem várias formas aqui. Eu estou usando o retângulo, fiz um quadrado no final, e a partir desse quadrado eu vou tirar as medidas. Bom, isso aqui eu falei que eu vou ter 3 milímetros, então eu vou fazer mais um retângulo aqui, né? Esse retângulo eu vou ter de largura 40 milímetros por 3 milímetros. Esse retângulo que eu estou fazendo aqui, né, ele vai ser o encaixe da caixinha. Então eu vou colocar ele aqui, né, deixa eu dar uma ampliada, e encaixar ele bem certinho aqui, né, de forma a ficar bem justo. Eu posso colocar assim manual, ou eu posso simplesmente usar a própria ferramenta que tem aqui de centralizar. Então, centralizar ele na vertical, já centralizou. E na horizontal eu vou deixar no topo esse. Então venho aqui e coloco no topo. Muito bem, está aqui um. Só que eu vou ter que fazer isso em todos os cantos. Vai ser um encaixe só que vai ter. Como que eu vou fazer? Eu vou clicar nele. Vou apertar a letra D de duplicar. Ou o botão direito aqui, duplicar. Ele duplicou. Está selecionado já o duplicado. Seguro o CTRL. Aperto no quadrado. Venho aqui e vou alinhar a base. Olha lá, já tem um em cima, outro embaixo. Volto aqui, vou duplicar por aqui para ficar mais visual, dupliquei. O que eu vou fazer? Eu vou rotacionar esse que está selecionado em 90 graus. Né? Então, quando eu duplico, eu gero uma cópia no mesmo lugar, rotacionei 90 graus, mas eu não quero ali.
De novo, com ele selecionado, vou Ctrl, seleciono o quadrado, vou jogar ele para o lado esquerdo e vou colocar ao centro do horizontal. Olha lá, no centro. Venho aqui, duplico mais uma vez ele, seguro o Ctrl, aperto no quadrado da tampa da caixa, venho na centralização vertical, né, na orientação vertical aqui e coloco à direita. Beleza, então agora nós temos aqui os 4. Como que eu vou fazer agora para fazer a modelagem daqui? Por quê? Se eu fizer desse jeito, ele simplesmente vai cortar todo o espaço aqui. Não é o que eu quero, né? Eu quero que ele crie um dente aqui. Então, para criar um dente, não que não daria certo assim, mas não tem por que fazer assim, né? O negativo, né, o corte negativo, essa linha de fora não vai fazer diferença. Mas depois vocês vão entender que na minha montagem, na hora do corte, para aproveitar o material, isso aqui vai ter uma diferencinha. Então, eu vou selecionar o retângulo, com o Ctrl eu seleciono o quadrado e venho nessa ferramenta aqui do lado. Eu vou soldar as bordas, né? Quando eu soldar, aquela borda externa vai sair. Olha lá, saiu. De novo, selecionado aqui, clico aqui. Mais uma vez e faço isso para todos eles. Ó, de forma bem fácil, bem prática, eu já tenho uma tampa. E a tampa e a base vai ser a mesma. Então, esse cara aqui, eu vou duplicar ele. Eu vou duplicar ele porque ele vai servir de base para mim. Beleza? Bom, agora eu preciso fazer o corpo, né, que são os 4 lados em volta. Já tenho a base, já tenho a tampa e os 4 lados. A altura do copo total com a tampa está dando 171. Usando aquela mesma estratégia, né, do 3 milímetros do encaixe de um lado, 3 milímetros do outro, eu vou ter que somar aqui 6, né? Então, 171 com 6 dá 177. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer um retângulo de 101 de largura, né, que é a mesma largura do quadrado aqui, por 177 de altura, né? Agora aqui que vem o detalhe. Se eu for montar desse jeito, vai ficar um pouco quanto estranho, né? Porque não tem os encaixes, eu preciso fazer o encaixe. Eu deixei isso aqui para encaixar. Então, para eu encaixar, deixa eu só centralizar aqui, só para ficar mais visual. Ó. Então, para eu encaixar isso daqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu preciso que entre ali. Então, eu pego aqui, faço aquele mesmo retângulo, 40 com 3. Eu estou fazendo 40 por 3, vai ficar bem justinho, bem encaixado, bem firme, né? Porque vai ficar na mesma medida. Se vocês tiverem preferência, vocês podem deixar ou um pouquinho, uns décimos maior aqui esse espaço, ou uns décimos menores aqui. Um exemplo, em vez de 40, eu poderia colocar 39,6, por exemplo. E ele ficaria um pouquinho menor. Mas eu vou fazer ele na medida justa. E isso é preferência, tá? Justa porque a tampa não vai precisar ser colada em cima, vai ficar firme, ela não vai ficar caindo, ela vai ficar bem encaixada. Então 40. Mas vai ficar um pouquinho ruim para tirar, tá? Então, na hora de tirar, se a pessoa pode falar assim, ah, tá errado. Não é que tá errado, é só o projeto. É o jeito do projeto. Mas aqui é preferência minha, né? Depois eu me acerto com o cliente. Sempre tem que ter essa conversa entre vocês e com quem vocês estão fazendo. Bom, selecionei aqui. Ctrl, selecionei aqui. Vou alinhar no topo e ao centro aqui. Beleza? Está alinhado ao centro. Só que ele está cortando negativo também. Eu não quero ele aqui, eu quero ele para cima. Então vou segurar o Ctrl aqui, 3 milímetros para cima. Quando eu seguro o Ctrl e usando as setas do teclado eu empurro, por padrão, né, a não ser que vocês tenham modificado, ele corre 1 milímetro por vez, a cada toque da seta do teclado. Se eu não segurar o Ctrl agora, o meu está para 5 milímetros. Então quando eu corri aqui, ó, ele já pulou mais, tá vendo? Então, o padrão é esse, mas é preferência, né? Então, aqui eu vou pegar, vou segurar aqui
Vou dar um duplicar primeiro, antes que eu esqueça. Aqui seta. Duplicar. Agora no duplicar, vou jogar um lá para baixo, né? Segurei o Ctrl, apertei nele e lá na base, né? Já ficou lá. Mesma coisa, já ficou para dentro. Eu não quero para dentro, eu quero para fora ele. Então, Ctrl 1, 2, 3. 3 milímetros, tá lá para baixo. Vou duplicar de novo, né? Vou dar aqui 90 graus. E vou jogar para o lado direito. Ctrl. Era esquerdo, primeiro, ao centro aqui, né? Só que aqui ao centro, eu em particular, eu acho que não vai ficar legal. Eu vou mudar isso aqui, vou voltar, né? Eu vou colocar lá na base, lá embaixo, né? Lá na base, aqui. Eu vou pegar ele aqui e vou dar... Cada vez que eu apertar sem o Ctrl é 5 milímetros. Então, 5, 10, 15, 20, 30, 40. 40. Vou duplicar ele e vou jogar para cima. Ctrl, aperto aqui e vamos lá no topo. Tá lá. Então, 5, 10, 15, 20, 30 e 5, 40. Ficou um pouco estranho desse jeito também, né? Vou voltar aqui, não gostei. Ctrl Z, voltei, tá aqui na base. Vou pegar esse cara, vou aumentar um pouco a altura dele, em vez de fazer com 40, eu vou fazer com o dobro, vou fazer 80. Segurei o Ctrl e vou centralizar ele. Esse vai ser 80. Então vai ficar um encaixe maior aqui. Apertei aqui, dupliquei ele, apertei aqui e à direita. Agora de novo, ó, aqui ele está para o lado de dentro, eu quero que esse encaixe seja para o lado de fora. Então 1, 2, 3, 4, opa, 1, 2, 3. O outro lado também. 1, 2, 3. Então esse daqui está sendo o encaixe positivo, né? Ele vai encaixar lá do outro lado, né? Só que agora que eu percebi aqui a gente vai ter uma falha, vai ter um problema. Porque se eu fizer assim não vai rolar. Eu vou inverter isso daqui, eu vou deixar para dentro. 1, 2, 3. Vou deixar isso aqui também para dentro. Vocês já vão entender o que eu quero fazer. Então 1, 2, 3. Tá? Então 40. Eu vou duplicar esse cara e vou deixar esse cara duplicado aqui do lado só para ficar mais fácil. Então segurei aqui, apertei aqui. Opa. Aqui. Tem mais uma coisa aqui. Eu quero 177 de altura no total, mas 171 interno. Então esse cara aqui não pode ser lá para cima, vai ter que ser para baixo. Deixa eu modificar isso também. 2, 3. 1, 2, 3. Aqui. Agora eu vou pegar aqui. Vou fazer um outro retângulo de 3 milímetros de altura. Então, se eu tenho 101 menos 40, eu tenho 61. Então eu tenho 30,5, né? 30,5 mais 30,5, 61. 61 mais 40 dá 101. Então vou pegar aqui e esse cara eu vou colocar no topo, à esquerda. Ó, ele bateu bem certinho aqui, tá vendo? Depois eu vou duplicar ele. Vou vir aqui. Opa. Deixa eu só ver uma coisa. Tá certo, Ctrl Z. Então, aqui vou duplicar ele. Daí eu vou
apertar no retângulo e vou jogar ele à direita também. Nesse caso aqui, esse carinha nós não vamos ter aqui, tá? Eu não vou jogar fora, eu vou deixar ele aqui guardado que a gente vai usar depois. Mesma coisa vale para esse daqui. Então ele tá para cá, ele vai ser negativo, né? Então vou pegar esses dois aqui, vou duplicar eles, vou jogar lá embaixo. Então, na base, beleza? Então os encaixes aqui batem, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Eu vou primeiro fazer esse recorte. Apertei aqui, bem aqui. Ó, essa ferramenta aqui, subtrair B de A, tá? Então é aqui do lado também, né? Mesma coisa, selecionei lá aqui. E agora eu posso também usar o A de B, ó. Também dá a mesma coisa, depende da ordem que vocês selecionam. O A é o primeiro selecionado, o B é o segundo selecionado. Mesma coisa aqui, ó. A de B e A de B. Beleza? Esse carinha aqui eu vou usar ele para as 4. Por quê? Todos eles têm um dente aqui, né? Só que antes de continuar, eu vou vir aqui e só vou descer esse cara junto desse daqui, ó. Olha só, o encaixe ficou perfeito aqui, ó. Se vocês olharem no detalhe, não está saindo a linha fora. Então ficou certinho. E assim tem que ser. Para ficar justo, tem que ser dessa forma. Lá embaixo, mesma coisa. Vou pegar aqui. Opa. Peguei aqui, ó. Certinho. Perfeito. Então, lá em cima encaixa, aqui encaixa. Esse cara aqui eu vou precisar dele 4 vezes, desse jeito, sem os encaixes. Esse negócio aqui, por enquanto, não está ali soldado, tá? Então, eu vou pegar esse daqui, só esse, vou duplicar ele, vou jogar para o lado. Vou duplicar ele, vou jogar para o lado, de novo. Vou duplicar e jogar para o lado. Ah não, para que eu não preciso duplicar não? Deixa eu primeiro fazer lá, que vão ser 2 de um tipo e 2 do outro. Então fica mais fácil duplicar depois. Beleza, então eu já tenho aqui esse carinha aqui, né, que eu falei que eu vou soldar. Então aqui eu já posso soldar ele aqui, né. Usei essa ferramenta, vim aqui. Opa. E aqui. Eita. Eu vou aqui por baixo que é mais fácil. Então, só distanciar isso aqui um pouquinho. Ó. Então ficou os dois dentes aqui. Negativo também está para dentro, né? E agora eu preciso encaixar esse cara aqui. Como eu falei, aqui tem 101, né, total. Aqui é 3 milímetros. Aqui também tem 101, mas eu tenho que comer 3 milímetros. Então esse cara aqui vai usar como base apenas, né, para eu fazer o recorte aqui em cima agora. Então o que eu preciso? Esse carinha aqui está na mesma alinhamento aqui, ó. Se vocês olharem ali o traço, está no mesmo alinhamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou duplicar ele para ficar mais fácil. Então botão direito aqui, seta, botão direito, duplicar, dupliquei. Vou jogar ele aqui para cima. Vou alinhar no topo para ficar mais fácil. E à esquerda. Aqui. Agora aqui eu vou descer 3 milímetros. Tá lá. E eu tenho que diminuir ele. Para isso eu vou fixar ele aqui em cima, ó, à esquerda no topo. Quando eu fixo aqui, quer dizer que ele vai mexer na medida vindo para cá. Então eu vou diminuir, eu quero ele com, se eu tenho 177,
né, menos os 40, é menos os 80. 177 menos 80 vai dar... Nossa, deu um branco agora. Deixa eu usar a calculadora aqui. Então eu tenho 177 menos os 80, que é aquela medida, eu tenho 97. Se eu dividir 97 por 2, eu vou ter 48,5 em cima e 48,5 embaixo. Então, esse cara aqui eu vou reduzir ele para 48,5. 48 milímetros e meio. Não bateu. Ah, sim. Eu tenho menos 6 para considerar. Então, menos 3 milímetros vai dar 45,5. 45,5. Agora sim. Então vai ser 45,5 em cima. Bateu ali. Vou duplicar esse cara aqui. E vou alinhar ele lá embaixo. Na base. De novo aqui. Ele alinhou com esse dente aqui. Não é aqui que eu quero. Vou clicar aqui e vou subir ele. Ctrl 1, 2, 3. Fiz isso, ó. Agora aqui o alinhamento está com esse outro cara que eu deixei aqui só para controle. Posso excluir esse cara aqui, não me serve mais. Vou selecionar esse, Ctrl, segurar esse, botão direito, duplicar, ou Ctrl D, tá? Os dois estão selecionados, aperto o Ctrl, clico aqui e alinho também à direita. Então, ó, tenho aqui também. Esses dois dentes positivos aqui vão encaixar aqui, que vai ficar negativo. Esse negativo vai ter o dente positivo aqui que vai encaixar lá. Bom, então clico aqui, vamos vir aqui, subtrair BDA, clico aqui, Ctrl aqui, subtrair BDA e subtrair, também pode ser o contrário, tá? Então, estou clicando aqui lá, posso clicar aqui e depois aqui e fazer o ADB. Beleza, então eu tenho aqui, ó, esse cara vai encaixar aqui, esse vai encaixar aqui, né? Que quando essa tampa deitar, aqui já está feito o encaixe, embaixo também, esse vai encaixar aqui, esse daqui vai ter um irmão desse que vai vir para cá, né? Como eu disse, eu estou fazendo, são duas partes dessa, dá as 4 voltas, e duas partes aí, é duas partes de cada uma das peças, tá? Ó, vou pegar aqui, vou jogar para cá. Vamos ver se o encaixe aqui tá certinho, ó. Ó, não tem linha fora, tá vendo? Mesma coisa aqui em cima. Bom, perfeito. Esse daqui eu já não uso mais ele. Minha caixinha, eu posso dizer que já está pronta, tá? Seleciono esses dois, vou duplicar aqui, jogo para o lado para encaixar aqui. Vamos ver se o encaixe está certinho, ó. Certinho aqui. E essa parte vai encaixar lá. Vamos ver se encaixa. Eu posso jogar lá para o outro lado. Os cachorros estão latindo aqui. Encaixou bonitinho também. Então ele está bem alinhado, né, os encaixes. Vou jogar aqui para o lado. Eu vou deixar aqui por questões de aproveitamento, tá? Eu deixo o MDF lá na hora de cortar, bem justo aqui do lado, e fazer o recorte. Bom, agora eu quero fazer uma firula aqui, né? A caixinha está pronta, mas o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer um desenho na frente que quando a pessoa está com a caixinha na mão, ela consiga ver esse copo, né? Vamos colocar assim, o copo vai estar aqui, né? Então ela consegue ver lá o copo lá dentro, né? Lembrando que esse desenho aqui tá na medida, tá? Eu fiz ele na medida. Então, ó, se olhar a parte de cima, aqui é tão justo que desalinhamos. Aqui, ó, tem uma pequena distância aqui, mas lembrando que teria a tampa também aqui, né?
Então ele vai bater desse jeito, né? Vai ficar dessa forma, bem justinho na caixinha. Aqui corre o 3 milímetros, né? Ó. Então, na verdade, a diferencinha que tem ali, ó, é só aquele pelo de gato ali. Aqui, ainda se for mais pro lado um pouquinho, que tá bem encostadinho, ó. Então é bem justinho, embaixo e em cima, para ficar bem bonitinho. Só que eu quero mostrar o desenho lá dentro, que se a caixa estiver fechada não vai. O que eu vou fazer então? Eu praticamente vou fazer esse desenho aqui. Como que eu faço esse desenho? Puxar aqui pro lado. Eu vou pegar aqui, vou fazer um retângulo aqui. Né? Esse retângulo, eu tenho que fazer ele menor do que o tamanho do copo. Então se eu tenho 101 aqui fora, né, que é 94 na verdade que eu tenho lá do tamanho do copo, eu vou fazer esse cara aqui com 80. Largura 80. Opa, 80. E a altura dele, né, no centro, aqui meio centralizado eu tenho 129. Vou colocar 127. Um pouquinho menor. Então, lembra que isso aqui é gosto, tá? Selecionado ele, seguro o Ctrl, aperto aqui. Os dois selecionados, eu centralizo. Venho aqui, ó, nesse alvo aqui, eu centralizo tanto o horizontal quanto o vertical. Cliquei nele, centralizou, tá vendo? Beleza. Então, uma vez centralizado, eu já tenho uma abertura. Mas eu não quero uma abertura retangular. Eu quero fazer um negócio meio que decaindo aqui, né? Diminuindo. Então, eu posso colocar aqui, eu tenho 20 milímetros de queda de cima e embaixo. Estou diminuindo um pouquinho, vou fazer 15 milímetros a menos. Vou duplicar esse cara aqui. Isso aqui tem várias formas de ser feitos, tá? Isso daqui que eu estou fazendo é uma delas. É um jeito mais, sei lá, não sei se prático ou não, mas eu acho mais prático. Então vou duplicar, ó. Então eu gerei um retângulo por cima. Como eu falo, opa, eu fiz uma cagada aqui, só voltar aqui, centralizar de novo. Eu vou tirar a seleção, tá? A seleção estava por fora. Eu quero selecionar só esse e duplicar só esse. Beleza, dupliquei ele. Então, eu tenho 80. Se eu tirar 15, eu tenho 65. Tá? 65. Eu vou colocar aqui no centro, eu quero que ele fique já centralizado. Vou dar um Ctrl Z, ó, deixar centralizado aqui. 65. Eu já vou diminuir todas as partes, vão encolher, né, em direção ao centro, para eu não ter que centralizar novamente. É só isso que funciona, que eu mudei aqui. Ó, quando eu colocar, ó, ele jogou para o centro. Tá? Agora, bom, eu vou colocar 60, vou diminuir um pouquinho mais aqui. Aí, acho que tá bom. Isso aqui é gosto, tá? Não é só uma coisa que eu estou fazendo, questão de gosto. Agora, usando aqui, eu vou transformar isso aqui num caminho. Ó, botão direito, vou transformar ele em um caminho. Também vou fazer isso para esse daqui, transformar em caminho. Uma vez que eu transformo em caminho, eu deixo de ter uma forma geométrica do retângulo, eu deixo de ter uma ferramenta desse daqui, e passo a ter uma ferramenta de nós, né? um vetor ali com nós. Agora eu tenho os 4 nós aqui desse, e o de dentro também. O que eu vou fazer? Eu vou apagar essa linha de dentro aqui. Eu posso usar esses carinhas aqui, ó. Tipo aqui, eu vou excluir uma linha, né, ou um nó. Ou simplesmente eu posso vir, colocar o mouse em cima que eu prefiro, né, e apertar a letra D. Ó, ali está falando, ou pressione a tecla D. Então eu vou fazer com a tecla D, que é mais fácil. Eu vou excluir essa linha do retângulo de fora. Aqui eu deixo, tá? Agora eu seleciono a de dentro. Vou excluir esta linha aqui, que aqui tem uma linha. Em cima eu vou excluir a linha também lá. E vou excluir aqui. Só fiquei com esse traço embaixo. Eu poderia pegar o lápis simplesmente e desenhar isso. Mas é preferência. Eu sei que ele está centralizado agora e ele está fixo lá. Clico aqui. Vou pegar com o mouse aqui nesse verdinho. E vou trazer na pontinha aqui. Vou pegar aqui. Eu vou trazer aqui nos dois. Então eu fecho isso aqui, ó. Voltando aqui, ó. Então agora eu já tenho aqui um desenho do copo ali, né? Ou seja, vai ficar mostrando a minha arte internamente. Eu posso deixar aqui, eu posso colocar nesse, se for de preferência, né? Eu acho que o que muda é onde vai ficar o cortado, né? O cortado ou vai aparecer nas pontas, ou vai aparecer no centro. É questão de gosto. E eu vou deixar aqui mesmo. Beleza? Então aqui está feito. Isso daqui é a arte para fazer uma caixinha. Vou só
deixar tudo preso ali, né? Eu vou agrupar eles juntos só para efeito de não sair da posição. Quando eu for cortar, eu tenho uma configuração que eu deixo no Lightburn, né, que é essa daqui, ó, remover linhas sobrepostas. Por quê? Eu tenho aqui um retângulo e esse retângulo aqui no centro as linhas estão sobrepostas, como aqui está, como aqui está, como aqui está. E o que ele vai fazer? Quando esse cara está selecionado, o laser não passa duas vezes aqui, ele passa uma vez só. Porque uma vez que cortou, não preciso passar de novo para cortar de novo. Tá? É só essa a diferença. Mas isso aqui diminui bastante o tempo de serviço, até porque não tem uma arte desta forma aqui que está grudado uma forma na outra, não tem por que passar duas vezes no mesmo lugar. Tá? Então eu até sugiro, se vocês não costumam usar, usem isso aqui. Usem essa configuração aqui, eu até acredito que para corte é a melhor que tem, tá? Então fica aí como dica também. Beleza, bom, aqui está pronto, a gente já pode levar para a máquina fazer o corte. Vou fazer um corte aqui, né? Vou parar, vou voltar lá na máquina fazendo na máquina o serviço agora. Até mais. Já nos vemos lá na máquina. Ô pessoal, viu? De volta aqui, né? Tô. Ô pessoal, viu? De volta aqui. Como eu disse, trouxe aqui pra máquina, né? Eu tô ali com um pedaço de MDF na máquina. Como podem ver aqui, eu já fiz a regulagem da altura do laser, né? Esse aqui é o regulador, tá batendo certinho ali em cima, né? E tô aqui, trouxe, como eu faço em um computador e trago para o outro, eu faço artifício gravando a minha biblioteca de arte lá no OneDrive, depois eu pego no outro computador aqui, já importei aqui, dei um tombo, tá? Eu virei aqui 90 graus ela, apenas para efeito de caber no MDF, para aproveitar esse pedaço de MDF que eu tenho para fazer esse corte, né? Que eu tenho uma parte maior ali que dá para fazer o corte, e se eu fosse usar em outro canto eu não iria conseguir, né? Bom, pelo menos eu acho que dá. Eu vou fazer aqui o teste agora. E é isso. Eu vou fazer o corte aqui e no final eu mostro como que é, né? Só colocando aqui, ó. Eu tenho um K30, eu corto até 750, mas para garantir o corte eu estou fazendo aqui com 650 de velocidade, 95 potência, tá só corte, não coloquei nenhuma outra configuração, tá modo linha, né, constante power desligado, que é o que eu costumo fazer. Aqui está a minha arte, né? Vou ligar a máquina, então vai começar um pouquinho de barulho aqui e para poder regular ali, né? Liguei a máquina, vou pegar aqui a porta que vai aparecer, com 3, uma Congrow, né? Só eu deixei ela maior, ela tem 1,5 m, 1,60 m, 1,5 m de comprimento, dá cerca de 70 centímetros de largura aqui de área útil. Vou regular o laser, né? Eu quero começar a gravação pela parte de trás, para efeito de eu conseguir aproveitar o máximo aqui da madeira, tá? Então eu vou colocar aqui e vamos ver. Vou fazer o enquadramento aqui por esse que é o redondinho, para ver se cabe ali certinho. Vamos ver, mudar aqui, a origem do trabalho, no fundo à esquerda. Vamos lá.
vejam que ele tem uma repetição e o que eu percebi ali, né? Ele faz aquela descida. O enquadrar esse redondo, ele tem uma diferença que ele não faz a continuidade. Eu vou parar a continuidade, a repetição aqui, no enquadramento. Vou terminar e parar ali. Então, o que ele fez? Ele veio para frente até uma parte e desceu. Aquela parte que ele desceu, ele é o ponto que ele vai fazer essa parte daqui, né? Acho que vocês conseguem ver aí no canto a aba, né? Que tá. Então, essa abinha aqui, ele chegou aqui, daí ele fez em diagonal até bater aqui na ponta. Repare que essa parada aqui para fazer descida para cá se dá antes do resto da madeira. E ele vai parar aqui para fazer essa descida aqui, já também ali com uma folga. Vou fazer de novo aqui o enquadramento. Olha só, aqui bateu em cima da madeira já, daí veio para frente e do outro lado eu tenho folga aqui para fazer o corte. Então, eu acredito que está até mal regulado para fazer um aproveitamento maior, mas eu vou cortar desse jeito e contar com a sorte, vamos ver. Se eu for ficar regulando muito, o vídeo vai ficar muito longo. Vou fazer mais um barulho aqui. Ligar o compressorzinho. E tá aqui o pau. Aqui é só uma verificação que eu tenho, tá? Então, medir objeto, configuração, tal, se for rotativo, tem a correção do rotativo. É só um lembrete para olhar as coisas. Mas já liguei o ar, tá, a máquina está ligada, está regulada a altura, está configurado potência. Aliás, não. Não, está configurado potência, tá tudo certo. Vou dar um sim aqui. Está varando bem ali de baixo, dá para ver a luz varando, então 650, como eu disse, é mais que o suficiente para esse tipo de corte. Né? Ó, a regulagem ali, eu perdi cerca de uns 10 milímetros ali que daria para aproveitar e uns 15 no outro sentido, mas é risório ali. Eu só estou falando isso por questões de aproveitamento mesmo, daria para aproveitar mais esse pedaço de madeira. Né? É um corte rápido, fazer uma caixinha dessa daqui, nessas configurações que eu fiz, está dando ali 4 minutos e meio de máquina. É bem pouquinho. É mais demorado fazer a arte. Mesmo assim, a arte ali, eu demorei cerca de meia hora. Mas meia hora porque eu estava falando, estava comentando as ferramentas. Se for pegar para fazer, 10, 15 minutinhos faz uma arte dessa tranquilamente. Ó, aqui é a parte que eu falei. Como eu tenho aquela configuração de linha sobreposta, pode ver que ele cortou um quadrado lá em cima, a tampa, a base do outro lado aqui, e está fazendo a frente. A frente vai fazer uma linha ali, não vai cortar as laterais da linha, porque já está cortada. Pulou lá para o outro lado. E isso, querendo ou não, a gente ganha tempo. E essa linha aqui de um dos retângulos já vai ser usado para não... Como fazer? Para não usar tempo, não vai ser cortado duas vezes no mesmo lugar.
Ó, que eu falei, ó. Fez 3 linhas para essa lateral. Agora, na teoria, é a parte de trás, né? Então, provavelmente vai fazer a mesma coisa, 3 linhas e 3 linhas para o último. No final, eu economizei 1, 2, 3, 4, 5 cortes, né? 5 linhas de corte. Nesse caso aqui, casos que tem mais complexidade, mais pedaços, mais cortes, pode ter um ganho até maior. A outra coisa importante também, máquina sempre reguladinha. Pode ver que ele está saindo uma posição, vindo para outra, para fazer outro corte, e se a máquina não tiver regulado, esse salto de um lado para o outro não bate posição. O que é regulagem? Correia e roldana. Basicamente é isso. E lógico, não deixa nada frouxo, né? Parafuso bem apertadinho, bem ajustado. Lembrando que roldana e correia muito tensionada é ruim, e frouxo também é ruim. Tem que estar numa regulagem ok. Ó, terminou. Vou desligar o compressor da máquina aqui. Compressor. Máquina para ficar um pouquinho mais aliviado. Então, terminou o serviço. Agora é a questão de montar. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui por uma pré-montagem. Não sei se vai ficar certinho no vídeo, porque eu não estou vendo o vídeo, né? Mas é uma base, como eu disse, ó, um encaixe bem justo. Ó, uma montagem feita só sem cola, sem nada. Se soltar vai desmontar, né? Mas, ó, bonitinha, perfeitinha, rápido, prático. E um outro esquema, né? Se vocês tiverem intenção de dar para um cliente, né? É uma ideia. Mas assim, o vídeo principalmente é feito para vocês conseguirem ter uma noção ali do como fazer uma arte dessa, né? Ou seja, com poucos passos, poucas ferramentas, vocês fazem. Esse negócio de ficar pedindo a arte para o outro e coisa, ajuda, às vezes não só consome seu tempo e desgasta. Então, o jeito é aprender. Tem muita ferramenta no Lightburn aí e são relativamente simples de ser usadas. Só tem que pegar o foco principal aí, tá? Bom, quem gostou, curte aí o canal, clica aí para seguir, né? Receber quando eu fizer novos vídeos. E se alguém tiver atrás de treinamento, dicas, coisas, entre no canal que está aí do Telegram, tem um link na descrição.
Entra lá, conversa comigo, posso dar treinamento para vocês, que eu forneço treinamento pro pessoal ao vivo, é um diferencial, eu não vou fazer vídeo e entregar, a gente vai fazer uma videochamada, né, eu explicando, e é isso, e aqui eu terminei esse vídeo. Obrigado, galera, até o próximo vídeo, falou!